Olá, turma do primeiro ano, tudo bem com vocês? Eu tô aqui para mais uma aula de biologia hoje, então peguem a apostila na frente A05, módulos A05 e módulos A06, tá? A gente vai falar então hoje de enzimas e vitaminas. Vamos começar falando das enzimas, tá? O capítulo A05. Então, o que são enzimas? Enzimas são proteínas que catalisam reações químicas, ou seja, que aceleram reações químicas, as quais ocorrem nos seres vivos. Então, a gente tem enzimas aí que são responsáveis por acelerar reações no estômago, no fígado e em outras partes do nosso sistema, né? E isso falando de seres humanos, mas as enzimas elas estão presentes em diversos seres vivos, né? Então, como eu já disse, elas aceleram a velocidade das reações. Então, reações que acontecem sem enzimas, porém, existe uma diferença, que com enzimas isso potencializa, né? O que contribui para o metabolismo. Por isso, são chamadas também de catalisadores biológicos, ou seja, elas são catalisadores que agem nesses seres vivos para determinadas reações importantíssimas no corpo de diversos organismos vivos, né? Então, sem as enzimas, essas reações acontecem, porém, seriam extremamente lentas, demoraria muito mais, né? Então, elas são moléculas específicas que atuam sobre determinado composto, atuando como um substrato enzimático. Então, na superfície da molécula, há uma região específica que se liga ao substrato, denominado centro ativo. Então, aqui a gente tem um exemplo de como a reação acontece nas enzimas, né? Então, é chamado também de reação chave-fechadura, por quê? Porque é como se o azulzinho aqui, ó, no caso a maltase, fosse a fechadura, e a maltose, que são essas bolinhas rosas aí, né? Seria, então, a chave. Então, não existe uma chave específica para cada fechadura. Então, nas enzimas acontecem da mesma forma, né? Existe uma chave específica para se adaptar a determinada fechadura, que no caso é a enzima, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem a maltase e a gente tem a maltose aqui que vai fazer com que aconteça essa reação, né? Então, a maltose se encaixa entre a enzima e o substrato e que é quebrada. Então, essa maltose é quebrada em duas glicoses, no caso a glicose A e a glicose B. Então, algumas enzimas, elas fazem esse processo naturalmente, sem auxílio nenhum. Outras enzimas precisam de outros químicos, né? Outros reagentes químicos. Se o componente for íons inorgânicos, na verdade, eles são chamados de cofatores. Se for moléculas orgânicas, são chamadas de coenzimas. Então, por exemplo, vamos supor que sejam íons inorgânicos. Então, uma molécula de ferro poderia ser um cofator, uma molécula de sódio poderia ser um cofator, potássio, enfim. E as moléculas orgânicas, né, são chamadas de coenzimas. Então, aqui a gente tem um exemplo aqui, que a gente tem a apoenzima. Então, a gente tem aqui a apoenzima, né, e esse cofator se liga a essa apoenzima. O cofator vai se ligar, se vocês observarem, tem um espacinho aqui do substrato, ou seja, do que vai realmente se ligar a essa enzima, né? No caso aqui, o substrato fica com o espacinho dele, porém, se o substrato se ligasse aqui sem existir o cofator, a reação não aconteceria, porque ela não estaria completa, né? Então, esses cofatores, ou também as coenzimas, são muito importantes para esse sistema acontecer aí em algumas enzimas, tá? Então, existem alguns fatores que interferem na atividade enzimática, então pode potencializar essa atividade enzimática. Por exemplo, a concentração da enzima e do substrato. Claro que, se eu tenho maior concentração de enzima e de substrato num determinado meio, a probabilidade de acontecer a reação é muito maior, né? A velocidade que essa reação vai acontecer também é muito maior. Então, se eu tenho, né, um aumento da concentração da enzima e do substrato, o que vai acontecer? A velocidade da reação também será aumentada. Então, aqui eu tenho um gráfico em taxa de reação, ou velocidade da reação, em função da concentração do substrato. Se eu tenho
o aumento dessa enzima e do substrato, o que vai acontecer? Que eu vou ter, né, um aumento dessa reação. Lembrando que aqui nessa parte do gráfico eu tenho reação com enzima. Se isso acontecer sem enzima, vai ser muito mais lento e a taxa de acontecer essa reação vai ser muito menor também, que é o que a gente falou, né? A enzima potencializa essas reações acontecerem. Outro fator que a gente tem aqui que determina essa reação das enzimas são a temperatura, né, e o pH. Então, a temperatura a gente tem aqui, ó, por exemplo, a velocidade máxima da reação em função da temperatura ótima, ou seja, da temperatura, né? Então, vai acontecer aqui, começa a acontecer a reação. Em determinada temperatura específica, essa reação ela se torna mais potente, mais fácil de acontecer, uma velocidade melhor de acontecer determinada temperatura. Por exemplo, vamos supor que determinada enzima funcione melhor a 50 graus Celsius. Então, se eu coloco lá ela a 20 graus Celsius, ela vai funcionar com um potencial menor, né? Se eu coloco a 50 graus Celsius, ela vai funcionar com uma velocidade de reação ótima. Se eu colocar 70 graus Celsius, também não vai funcionar como um potencial ótimo. Por quê? Porque passou da temperatura específica para aquela enzima. Então, cada enzima tem uma temperatura ideal para funcionar melhor, para trabalhar melhor, para ter uma reação melhor, né? E o pH acontece a mesma coisa. Então, a gente tem aqui, ó, os valores de pH, né? Que é o potencial hidrogênio iônico, né? A quantidade que eu tenho de potencial hidrogênio iônico na amostra. Pode variar de 1 até 10, né? E a velocidade da reação. Aqui a gente tem 3 exemplos, ó. Enzima 1, enzima 2, enzima 3. Então, cada enzima também tem um pH ótimo para ela atuar. Então, por exemplo, essa enzima aqui, a 1, ela atua em torno aqui, a melhor forma dela atuar é em torno de 3, pH 3, né? Na enzima 2 aqui já é em torno do pH 6, 7, que é um pH neutro, né? E a enzima 3 aqui é em torno de 8. Então, cada uma também tem o seu potencial, o seu pH, o seu potencial hidrogeniônico específico para facilitar nessa reação, tá? Então, agora vocês vão lá para as páginas 11 a 14 para resolver os exercícios e me mandar no Classroom, tá, gente? Eu vou estar colocando lá a atividade para vocês encaminharem por lá. Continuando nossa aula aqui, né? Vamos falar de vitaminas agora. Então, as vitaminas, elas são micronutrientes, ou seja, bem pequenos, né? São micronutrientes que geralmente são adquiridos a partir da alimentação, ou seja, a gente não produz esses micronutrientes em sua maioria. Com exceção, talvez, da vitamina D, que a gente produz, mas a maioria não. A gente tem que se alimentar para adquirir. E tem diversas funções, eles atuam em diversas funções, como coenzimas, que a gente já estudou agora, né? Como antioxidantes e etc. E essas vitaminas são muito importantes, porque a carência da vitamina, de determinada vitamina, proporciona uma avitaminose, né? Ou seja, uma carência dela vai causar algo no organismo, que é chamada de avitaminose. E o excesso da vitamina também pode causar uma hipervitaminose. Então, tudo isso vai causar um desarranjo nesse organismo aí, tá? Então, a falta ou o excesso dessa vitamina. Então, aqui a gente tem um exemplo aqui de alimentos ricos em vitamina A, diversos. Então, a gente tem ovo de galinha, manga, cenoura, pimentão vermelho, espinafre, batata doce, o tomate, o bife de fígado, enfim, diversos, né? Então, cada alimento também vai disponibilizar determinadas vitaminas, né? Então, essas vitaminas, elas podem ser lipossolúveis, ou seja, elas não dissolvem em água, elas dissolvem somente em lipídios, né? Essas lipossolúveis, elas são absorvidas pela linfa na parede do nosso intestino e ela é despejada na corrente sanguínea, onde ela vai, então, para as células, né? Vai ser absorvida pelas células. Essas moléculas lipossolúveis, essas vitaminas lipossolúveis, elas são mais difíceis de ser eliminadas por urina ou suor, por exemplo. Por quê? Porque elas não são solúveis em água, então elas ficam mais armazenadas. Então, a gente tem aqui algumas vitaminas, né? Por exemplo, a vitamina A, que também é conhecida como retinol, ela tem a função de proteção na pele dos olhos, proteção contra infecções também, né?
Então, as fontes dela, leites e derivados, gema do ovo, fígado, hortícolas, né, que no caso são as hortaliças. Então, a vitamina D, que previne o raquitismo. A melhor fonte é o sol, mas a gente tem outras fontes. A vitamina E, que ajuda na reprodução. A vitamina K, que previne as hemorragias. Então, cada vitamina tem a sua função aí nos organismos, né? E a gente tem as vitaminas hidrossolúveis, que são o quê? Que são solúveis em água e elas são mais fáceis de ser eliminadas pela urina, pelo suor, enfim, né? São de difíceis armazenamentos por conta dessa eliminação rápida, né? Então, a gente tem a vitamina C, que é o ácido ascórbico. Nós temos aí as vitaminas B todas, então a B1, a B2, a B3, a B6, a B12, todas elas são vitaminas hidrossolúveis, né? Adquiridas por alimentação. Então, a gente já tinha falado, né, que a carência de vitamina leva a vitaminoses. Por exemplo, eu trouxe dois aqui. O escorbuto, que é a carência de vitamina C, que é essa doença aqui, que aparece nas gengivas, né? Ou seja, uma inflamação das gengivas, que leva a sangramento e tudo mais, né? É uma doença que foi muito conhecida na época dos navegantes, dos navios e tal. Por quê? Porque como eles ficavam muito tempo navegando, eles não tinham essa alimentação rica em vitaminas e muito menos em vitamina C. Então, muitos marinheiros tinham essa doença, né? E a beriberi, que é uma outra doença, que é através da carência da B1, que traz essas manchas no corpo, mas ela dá sonolência, ela dá fraqueza, ela dá diversos outros sintomas também, né? Então, é também uma forma de... É uma doença também, né, causada por essa falta de um tipo de vitamina. Pessoal, então, nós vamos até aqui hoje, né, falar das avitaminoses. E agora vocês vão fazer as atividades da página 19 e da página 20, tá bom? Pra mim, também enviar no Classroom. E é isso aí, tá bom? Então, um abraço a todos, ótima semana e até o próximo vídeo.